As ações da Vivo, clássica pagadora de dividendos, podem valorizar mais 50% em 2024? Sim ou não e por quê? Essa é uma das perguntas que eu vou responder em mais um vídeo do nosso quadro chamado Consultoria Gratuita, que nada mais é que um vídeo que eu publico semanalmente. Essa é a 152ª semana, o vídeo número 152, onde eu respondo várias dúvidas, perguntas que vocês me mandam lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, tá? Aqui meu Instagram, se você ainda não me segue lá no Instagram. Uma só coisinha antes da gente começar. Manda pra mim aqui embaixo nos comentários se você investe nas ações da Vivo, sim ou não. Você investe nas ações da Vivo, sim ou não, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Se você já sabe que esse vídeo aqui vai ser profundo, vai ser, poxa, com muitos detalhes e não simplesmente algo superficial, já toca aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos e vamos entrar na primeira pergunta de hoje da Kellen. Vivo, será que pode subir mais ainda em 2024? Vale a pena investir? Vamos lá, vou mostrar a tela do meu computador, vamos dar uma olhada na ação da Vivo neste exato momento. Olha só, primeiro, o que aconteceu com a ação da Vivo em 2023? A gente está vendo a valorização, aqui estamos praticamente no fim do ano, estou gravando dia 29 de dezembro de 2023, estamos vendo uma valorização de 53% na ação de uma empresa bastante previsível. Se a gente vai olhar aqui o lucro da empresa, a gente vai ver que é um lucro, e aqui primeiro ponto de atenção, tá? É um lucro que não sai muito do lugar há praticamente 10 anos. Aqui tem um fator não recorrente em 2018, por isso que teve um lucro maior, mas esse lucro ele sobe para a faixa aí de uns 5 bilhões, volta para 13,5, aí ele sobe um pouco mais na faixa dos 5 bilhões, volta um pouquinho, quem sabe dá um recorde de 6 bilhões, volta para 4, então fica nessa faixa aqui de 13,5 a 5,5, mais ou menos por aí, e é uma empresa que não consegue crescer lucro. Então se você tem um viés voltado, você tem por objetivo você investir com foco em crescer os seus dividendos, o que acontece? A gente vê que os dividendos eles ficam mais ou menos na mesma média durante todo esse período de tempo. E olha que a Vivo distribui todo o seu lucro praticamente via dividendos, né? Mas a gente não vê claramente, classicamente, os dividendos por ação subindo com o passar do tempo. Eles ficam mais ou menos na mesma durante o período, alguns anos um pouco mais, outros anos um pouco menos e assim por diante. Então se você tem um olhar voltado para crescimento dos dividendos, não sei se seria o melhor caminho para você, muito provavelmente que não, tá? No ano passado, o preço em relação ao patrimônio da Vivo estava abaixo de 1, ou seja, você comprava a Vivo, uma empresa que praticamente tem uma garantia de lucro por conta da previsibilidade, por conta do setor em que ela atua, e ela acaba sendo a melhor empresa do setor, então tem uma facilidade em ter essa previsibilidade de resultado. Mas agora, depois dessa valorização de 50% aqui nas ações, um pouco menos de 50% foi a valorização do ativo, mais os dividendos que ela pagou, na casa ali dos 6, 7%, pensando no preço lá do início de 2023, o que acontece? Ela chega aqui no maior preço em relação ao patrimônio da história. Então se a gente está vendo uma empresa que está meio que patinando no lucro, sempre tendo o mesmo lucro nos últimos 10 anos, no maior preço em relação ao patrimônio da história, que inclusive não chegou a esse patamar de preço em relação ao patrimônio nem em 2019, quando a gente estava naquela euforia gigantesca na Bolsa de Valores, nem 19, nem 20, nem 21, que também foi um ano de bastante euforia. Será que agora o negócio já não está esticado demais? Ah, Vinícius, mas eu olhei aqui nos resultados da empresa, aqui, ó, entramos no resultado do último trimestre, e eu vejo que é uma empresa que está conseguindo crescer receita, que tem aqui uma base de clientes muito grande, né? Tá entrando nessa área de internet, né, por fibra ótica, tem pouquíssimos clientes em relação ao total de clientes que ela tem pela via celular. Né? Então está conseguindo crescer a receita do serviço móvel, a receita total, está com uma rentabilidade um pouco melhor, está com uma dívida um pouco menor, então olha só, ela conseguiu crescer receita, conseguiu crescer a receita móvel e a receita core fixa, tá? Que é justamente essa parte de internet fixa, conseguiu reduzir o churn da empresa, isso é favorável, reduziu bastante aqui em relação a 2019, conseguiu aumentar a participação de mercado, seu market share. Então a empresa, querendo ou não, está melhorando. Aqui a gente vê a fibra ótica aumentando, um aumento de 59 cidades, agora são 439 cidades que a Vivo já atende por todo o Brasil. Né? A gente vê aqui crescimento em todas as pontas, receita B2B, então empresas, vendas para empresas,
Parte da cibersegurança crescendo um pouquinho. A internet das coisas crescendo um pouquinho. Soluções digitais teve um decrescimento. O cloud, que foi o que mais cresceu, a parte da cloud para as empresas, né? Então a gente vê assim, muita coisa melhorando, serviço financeiro, então ela tem uma capilaridade muito grande e sem dúvidas as coisas estão melhorando. Os custos cresceram numa velocidade menor do que a evolução da receita, né? A gente vê aqui o CAPEX, que é o investimento, ela diminuiu o investimento, então isso abriu margem também para que ela pudesse aumentar um pouquinho o seu lucro, embora não tenha aumentado. Ela deu margem para aumentar o lucro, embora não tenha aumentado. Tá? A gente vê aqui a dívida líquida caindo bastante com o passar do tempo, o lucro líquido aumentando aqui, tá? Nesses primeiros 9 meses de 2022 em comparação com os primeiros 9 meses de 2023. Então a gente vê dados aqui positivos. Agora a questão é, será que ela vai conseguir romper esse platô, né, que aprisiona ela com esse lucro aqui, ó, nessa faixa dos 4 bilhões, nessas faixas dos 5 bilhões? Será que ela vai conseguir crescer esse lucro? Querendo ou não, uma dúvida que paira no ar, né? E enquanto a empresa aumentou ali o seu lucro 10%, 15% em relação aos 9 primeiros meses de 2022 e a gente viu o que aconteceu com o preço das ações, valorizarem mais de 50%. Então eu acredito que o mercado já está precificando que a empresa vai melhorar muito, embora não seja tão fácil nesse setor a empresa melhorar bastante. Se a gente olhar pela ótica do ano passado, que era um ano que sim, eu gostava dessas ações, por quê? Uma empresa muito previsível, com um preço em relação ao patrimônio abaixo, um preço abaixo do patrimônio. Então estava sendo negociado com desconto na bolsa, né? O único problema, e sempre é o perrengue da Vivo, é essa liquidez corrente, que é a quantidade de dinheiro que ela tem em caixa é menor do que as dívidas que ela tem que pagar nos próximos 12 meses. Mas como ela é uma empresa, então isso incomoda, tá? Mas como ela é uma empresa que é super previsível, tá no setor previsível, querendo ou não, é a melhor empresa do setor, acaba que a gente pode vir a relevar isso, entendendo que tem um nível de risco um pouco maior, se o preço está muito convidativo e estava. Só que agora com uma valorização de 50%, alcançando o maior preço em relação ao patrimônio da história, alcançando o maior preço em relação ao seu lucro atual da história. Veja, nunca chegou num preço tão elevado. Tendo uma margem de lucro aqui que está na faixa dos 10%, abaixo da média histórica. Então perceba, ó, a margem de lucro caiu, o lucro está estagnado e o preço disparou. Quando eu olho aqui para o lucro em relação ao patrimônio, também vem em queda há bastante tempo, né? Quando eu olho a evolução dos lucros, olha aqui, a média de 1% ao ano. Então, eu acredito que não seja muito sustentável uma valorização com esses dados atuais. Se a empresa conseguir expandir, conseguir crescer lucro e não apenas a receita, aí sim a gente pode ter uma valorização mais fundamentada das ações, tá? Mas eu prefiro neste momento ficar de fora da ação, principalmente olhando para esse fator preço. A gente tem várias formas de selecionar ações para investir, né? Uma das formas é investir em ações pelo fato de eu acreditar que uma empresa vai melhorar, que os lucros vão subir e assim por diante, porque, querendo ou não, no fim das contas, o que leva o preço de uma ação para cima é o aumento do lucro da empresa, né? Mas eu prefiro usar uma abordagem diferente, abordagem justamente contrária, abordagem mais tradicional e que muita gente esquece que o tradicional funciona muito bem, que é você comprar ações baratas de empresas que estão dando um grande lucro. Então, ao invés de eu comprar uma ação que está no maior preço da história, comparando com o lucro, comparando com o patrimônio, que eu acredito que o lucro dela vai subir, eu prefiro comprar ações a preços baixos com lucros já recordes. Vou te dar um exemplo, tá? Não é uma recomendação para você, mas Banco do Brasil, lucro recorde, continua com preço abaixo do patrimônio. Sanepar, lucro recorde, continua com preço abaixo do patrimônio. E várias outras empresas, uma série de empresas com esse mesmo perfil, com essa mesma natureza, com esse mesmo tipo de comportamento, né? Então, no ano passado eu gostava de Vivo, foi uma das ações que compôs ali alguns vídeos que eu fiz para os meus mentorados, tá? E inclusive ontem eu fiz um vídeo para os meus mentorados dizendo que eu acredito que é um bom momento para se desfazer das ações da Vivo, tá? No fim das contas, a análise final dos investimentos de cada um é do próprio investidor, mas pense bem, né? É um setor que não tem muito potencial de crescimento, tem um subsetor ou outro que pode crescer, essa parte de internet fixa, essa parte de cloud, mas assim, você tem grandes concorrentes também, né? Nesses subsetores. A parte de telefonia mesmo, ela não tem tanto potencial de crescimento. Aí você vê o lucro crescendo 15%, a ação valorizando mais de 50%, o mercado já está esperando
um grande crescimento nos lucros. Caso ele não venha, a ação volta a cair. Então eu vejo que é um bom momento para quem, tanto para quem busca multiplicação de capital, quanto para quem busca foco em dividendos, eu vejo que é um bom momento para se desfazer da ação. Por quê? Porque a empresa não cresce lucro, logo você não tem reposição da inflação. Se não tem reposição da inflação, crescimento dos dividendos, acaba que você fica estagnado. A inflação está aí, fazendo os preços de tudo que você consome no dia a dia aumentar, só que a empresa está distribuindo o mesmo dividendo e já está no maior preço da sua história. Então, eu não acredito que vale a pena investir em Vivo, embora Vivo possa subir pode subir um pouco mais por conta da euforia de mercado, esse tipo de coisa pode acontecer, mas eu sou muito mais guiado por fundamento do que simplesmente por hype do momento, né? Assim a gente consegue perpetuar bons resultados ao invés de ter um grande resultado em determinado período de tempo, depois devolve esse resultado porque não olhou para os indicadores mais profundamente. Então eu não sou comprador de Vivo hoje. No passado eu era, mas hoje não mais. Próxima pergunta aqui também da Kellen, olha só. Odontoprev ou Blau Farmacêutica? Qual vale mais a pena investir? Então a gente tem que ter calma e cuidado aqui, cautela, porque a gente está comparando maçã com banana. Uma empresa, embora as duas empresas façam parte do setor de saúde, elas participam de subsetores completamente diferentes, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre cada ação, tá? A Odontoprev, que é uma ação que eu tenho em carteira, sou acionista e tal, nada que eu falar aqui é uma recomendação para você, mas eu tenho ações da Odontoprev. Ela basicamente, se a gente for entrar no site de relações com investidores da empresa, a Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos na América Latina. Então é um negócio muito simples de entender, líder de planos odontológicos na América Latina. Aqui a gente pode depois ver como que é o mercado, quais são os diferenciais da empresa, mas a regra geral é basicamente isso, tá? Então é plano odontológico. A Blau Farmacêutica é uma outra empresa que é a indústria farmacêutica líder do segmento institucional e pioneira em biotecnologia, com um portfólio proprietário de medicamentos de alta complexidade, com foco em segmentos relevantes da indústria como imunologia, hematologia, oncologia, nefrologia, especialidades antibióticos atuando em diversas classes terapêuticas, tá? Tem um footprint continental, presente em diversos países, etc. e tal. Então, a gente está falando de coisas completamente diferentes. Aqui a gente está falando em indústria farmacêutica, tá? De medicamentos de alta complexidade, certo? O que é diferente da Hypera. Hypera é uma empresa que tem medicamentos de farmácia, que vendem em farmácia, assim, medicamentos mais comuns, tá? E o Odontoprev é plano odontológico. Então, são dois mercados completamente diferentes, né? Tanto que a gente vê aqui uma valorização no Odontoprev em 2023, 35%, e na Blau uma desvalorização de 35%, tá? Mas o que é que está acontecendo com essas empresas? Vamos dar uma olhada com calma. Blau eu não tenho ações, Odontoprev eu tenho ações, tá? Quando a gente olha aqui para o Odontoprev, o que a gente vê, né? Uma empresa que tem uma dívida líquida negativa, então ela não tem dívida, tá? Ela tem um ROI recorrente. O que é o ROI? É o lucro que a empresa gera em relação ao valor do patrimônio dela hoje. É um ROI recorrente aqui na faixa dos 30%. Então tem um lucro extremamente elevado. O ROI nada mais é como se fosse a rentabilidade da sua carteira de investimentos. Imagina que você consegue ter uma rentabilidade em média de 30% ao ano. Tá? É basicamente isso, né? É o lucro que você aufere com o uso do seu patrimônio. Então o ROI é isso. E a Odontoprev consegue ter esse ROI de 30%. Quando a gente olha para a margem de lucro, a gente vai ver aqui uma margem de lucro na faixa aqui dos 20% e conseguindo até expandir ao longo do tempo, né? Então, quanto mais escala, mais expande, né? Então, a gente vê uma margem de lucro boa, a gente vê um ROI muito bom, certo? Dívida negativa, então tem mais dinheiro em caixa do que dívida, tá? E quando a gente vai olhar para o preço, a gente vê que o preço da ação em relação ao patrimônio é bem altinho, mas isso é normal no setor de saúde, tá? Já foi muito mais alto. Por quê? Porque é uma empresa que consegue gerar uma lucratividade muito grande em relação ao seu patrimônio. Então, se eu tenho um lucro alto em relação ao patrimônio, faz sentido eu pagar um preço maior em relação ao patrimônio. Você entende? Então, imagina, né? Eu tenho uma empresa que tem um ROI de 10%, então ela consegue gerar o equivalente a 10% do seu patrimônio como lucro anual. Então, eu posso pagar um certo preço por essa ação. Agora, se é uma empresa que gera 30% de lucro em relação ao seu patrimônio atual, de forma recorrente, isso significa que ela consegue expandir aquele patrimônio em 30% ao ano. Logo, eu vou pagar um preço maior, um pouco, por essa ação em relação ao patrimônio atual, porque esse patrimônio cresce numa velocidade maior. Cresce numa velocidade 3 vezes maior.
Entende? Então é uma peculiaridade desse setor aqui. Quando a gente olha para o PL, o preço em relação ao lucro, não está nada alto, pelo contrário, está nas mínimas de toda a história. Isso aqui chama atenção. O preço está nas mínimas da história, tanto o preço em relação ao patrimônio quanto o preço em relação ao lucro. E a gente vê aqui, ó, no consolidado, aqui vamos pegar um prazo de 5 anos, que a empresa caiu bastante, o preço da ação caiu desde 2019 até 2022. Teve um preço bem mais baixo, agora já está dando uma boa valorizada, uns 40%, mas está longe ainda daquele topo histórico que ela chegou lá na faixa dos R$16 aproximadamente. Hoje está em R$11,60. Então o preço da ação vem caindo nos últimos 5 anos. Só que o que está acontecendo com o lucro da empresa nos últimos 5 anos? Isso aqui é importante a gente ver. Ó, ao longo do tempo a gente vê claramente que o lucro sobe e em 2023 não temos resultado ainda do quarto trimestre, mas com praticamente 100% de certeza a gente vai ter um lucro maior do que em 2022. Né? Então olha que interessante, o topo histórico da Odontoprev foi 2019. O preço da ação caiu até hoje, mas o que aconteceu com o lucro? Subiu. Ah, porque em 2017 ela teve um lucro não recorrente que levou para o maior patamar da história. Né? Mas lucro recorrente, que é o que ela tem nos outros anos, então tenta ignorar 2017. Veja que o lucro é crescente. Crescente, certo? Então esse ano ela deve ter um lucro ainda maior e com esse lucro ainda maior faz sentido a empresa ter um preço bem maior que 2019, quando o lucro era 284 milhões. Esse ano provavelmente o lucro vai ser próximo do dobro. Só que a ação está num patamar 30% abaixo. Eu gosto de olhar algo aqui nesse site chamado Investidor 10, que é isso aqui, ó, o lucro versus a cotação. E a gente vê aqui, ó, e claro, aqui a gente tem que tomar cuidado, principalmente com empresas que pagam muitos dividendos, tá? Que é o caso da Odontoprev, que paga alguns gordos dividendos, tá? Em diversos anos paga todo o lucro de dividendos, mas... E por que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aqui, ó, o investidor 10, ele não ajusta o preço da ação em relação aos dividendos. Então parece que o preço da ação é sempre baixo e o lucro está crescendo. Mas se a gente for olhar, eu vou só pegar um exemplo para você. Ó, 2015, cotação da ação, 8,59. Vamos dar uma olhada aqui no TradingView, Odontoprev, em 2015. Qual era o preço da ação em 2015? O preço da ação aqui, ó, 2015, vamos pegar um preço médio, vai estar em 7,30 aproximadamente. Tá? Então, bem abaixo desses 8,59 por conta desses dividendos. Tá? Se eu for olhar lá 2012, 9,75. 2012 aqui, ó, não esteve nem perto disso, 6 e pouco, teve a máxima em R$7. Então tem que tomar cuidado aqui, nesse gráfico lucro versus cotação, a gente tem que olhar só os últimos anos para não ser tão enviesado. Mas o que a gente vê acontecendo desde 2019? Ó? Exatamente o que a gente viu anteriormente, o preço da ação, a cotação da ação caindo e o lucro disparando. Não faz sentido. Onde está o fator valor numa empresa? Está no lucro que a empresa gera. Se a empresa consegue crescer o lucro com o passar do tempo, é normal que o preço da ação vá atrás. É normal que o preço da ação vá atrás. Então, se o preço não está indo atrás, se trata de uma clara oportunidade de compra, na minha avaliação pessoal. Tá? E é um negócio muito simples de entender. É plano odontológico. Bastante simples. Tá? Blau Farmacêutica está num outro momento. A gente pode ver por essa manchete aqui, ó. Blau Farmacêutica investe R$1 bilhão em fábrica em Pernambuco. A escolha por Pernambuco levou em consideração fatores como infraestrutura e logística, diz a empresa. O que eles fizeram? Eles pegaram 700 milhões do IPO, certo? E 300 milhões vindo do caixa da Blau Farmacêutica. Então eles estão no momento mais focado não em gerar um lucro assustador agora, mas em investimento para ter lucro no futuro, certo? Então se eu pensar assim, qual é o patrimônio da empresa hoje? É 2 bilhões. Ela foi lá e fez um investimento de 1 bilhão. Então, um investimento extremamente relevante para o tamanho dessa empresa. Logo, o resultado dessa empresa está um pouco mais no longo prazo e menos no curto prazo. Que, na minha visão, o Odontoprev está muito mais no curto prazo porque ela já tem um lucro que justifica um aumento no preço da ação. A Blau Farmacêutica, ela reduziu um pouco o lucro em 2023 por conta desses investimentos, por conta também de alguns medicamentos que ela vendia aqui no Brasil e se abriu para esses medicamentos serem comprados no exterior como uma medida de emergência
Isso não deve acontecer por muito tempo, mas acaba impactando no lucro agora no curto prazo. Mas é um outro momento da empresa, entende? É uma empresa que tem uma dívida baixinha, querendo ou não, então está investindo dinheiro do IPO, não está se endividando. Tem uma margem boa, tem um ROI bom, embora não seja um ROI igual ao do Odontoprev. Tem um preço bem menor em relação ao lucro, ao patrimônio. Mas aqui é uma small capzinha, o resultado está lá na frente. Não quer dizer que é ruim, tá? Ela é uma boa empresa, grande empresa, líder do seu segmento, inclusive. Mas é uma empresa pequena por ser bem subnichada. Medicamentos de alta complexidade, biotecnologia, etc. Tá? A Odontoprev é uma empresa que já tem lucro, que justifica um aumento no preço da ação, que já justifica uma valorização. Blau Farmacêutica ainda tem que gerar lucro com esse novo investimento, porque essa é uma outra incógnita, né? Ela está expandindo, mas será que ela vai conseguir expandir receita? Provável que sim. Agora, será que vai conseguir expandir lucro? É outra história. Entre o faturamento aumentar e a receita aumentar, existe muito caminho a ser andado por aqui. Então, não quer dizer que seja uma empresa ruim, inclusive gosto da Blau, mas é uma empresa que o resultado está mais à frente. Não está um resultado mais claro e limpo como o Odontoprev, na minha avaliação pessoal. Tá? Então, dá para investir nas duas. Não é assim qual vale mais a pena investir. Depende do seu foco. Você tem um farol em que você quer ter retornos maiores e focados num horizonte de tempo maior, então você pode ir pela Blau. Né? Você está pensando em multiplicação de patrimônio, não está pensando em dividendo. Estou pensando mais em dividendo, estou pensando em um resultado mais curto, estou pensando em mais previsibilidade, iria por Odontoprev, mas qualquer pessoa pode ter inclusive as duas ações na carteira. E agora vamos para uma pergunta do Hugo. Vale a pena investir na VEG? Investidor iniciante, comprei pela previsibilidade dela. Então vamos falar um pouquinho sobre a VEG, tá? VEG é um caso clássico de uma ação que surpreende resultado há bastante tempo. Se a gente for olhar aqui o lucro da empresa, ó, olha esse histórico lindo de lucro. É uma empresa que tinha um crescimento de lucro, querendo ou não, desde 2006, ó, foi crescendo, 2007, 2008 caiu um pouco, 2009, aí em 2011 voltou a crescer, cresceu o lucro bastante, chegou no patamar do bilhão, e caiu um pouquinho em 17, 18, a partir de 19 começou um crescimento de lucros estratosférico, aqui ó, dobrando o lucro ano a ano, e provavelmente esse ano vai ter um lucro menor do que no ano passado. Tá? E isso fez com que o preço da ação caísse, então o preço subiu assustadoramente aqui, multiplicou aqui mais ou menos uns 500% de 2019 até 2020, mais é 400% entre 2019 e 2020, então foi um crescimento muito grande, né? Início de 19 ao fim de 2020. E depois corrigiu, a ação despencou bastante aqui, tá? Cerca de 50% até o meio de 2022 e de lá para cá já veio, deu uma valorizadinha, mas ainda não bateu o seu topo histórico lá na faixa dos R$45, nesse entorno aí. Hoje está na volta de R$37. E o que aconteceu, né? Basicamente a gente viu aqui uma queda no lucro da empresa. Vamos dar uma olhadinha em como é que ficou a receita, só para a gente entender o caso e entender o perfil da empresa. Ó, se a gente olha aqui de forma trimestral, a gente vai ver ó, que o faturamento ele continuou crescendo, tá? De forma bem modesta, né? Caiu do primeiro trimestre em relação ao segundo. Então, de forma bem modesta, mas o faturamento continuou crescendo levemente, tá? Mas os custos da empresa deram uma aumentada e isso também impactou. As despesas operacionais também subiram e isso impactou no lucro final. Mas qual é o cenário? Só para a gente entender primeiro o cenário. A gente viu aqui um lucro menor em 2023, muito na minha visão, em virtude do aumento dos juros pelo mundo. Então as taxas de juros no mundo estão bem maiores, né? E em 2023 passaram bem maiores. Quando uma empresa, né? A VEG ela vende produtos, equipamentos industriais, né? E imagina que você é um empresário, né? E você tem que optar. Aproveito a maior taxa de rentabilidade da renda fixa dos últimos 20 anos nos Estados Unidos, na Europa, em tudo que é canto do mundo, ou eu invisto na minha empresa num período onde o consumo está mais baixo. Eu acho que sim, foi uma opção meio que geral, travar um pouco os investimentos das empresas, né? E passar a remunerar o caixa na renda fixa, aproveitar a renda fixa enquanto está gorda. Agora, em 2024, do meio para frente, a taxa de juros deve cair pelo mundo e com isso a renda fixa deve render menos e aí pode voltar esse aumento de pedidos e de faturamento e lucro para a VEG. Tá? Mas então foi um momento atípico. No restante do tempo ela conseguiu crescer e expandir
bastante. Um lado bom da WEG é que ela é uma empresa que exporta bastante. Então ela tem grande parte da receita vindo do exterior e isso tira um pouco do risco Brasil, né? Acaba que a gente consegue se beneficiar e ter um pouco mais de previsibilidade, já que o nosso país é bastante volátil. Mostrei numa análise anteriormente, né, em relação ao Odontoprev, esse gráfico aqui, lucro versus cotação, e agora eu quero mostrar esse gráfico, lucro versus cotação, da WEG, para que você entenda. Como é uma empresa que paga pouquinho dividendo, praticamente nada, a gente consegue ter mais acurácia do que olhando para o Odontoprev, por exemplo. Mas você percebe que o lucro subiu junto com o preço. Tá? Praticamente junto com o preço aqui até 2017, 2018. A partir de 2019, o preço da ação disparou. O mercado começou a precificar que a empresa sempre ia surpreender lucro, ia crescer muito mais do que já estava crescendo e o preço da ação disparou na frente do lucro. Sempre que você tem o preço disparando na frente do lucro, você tem o quê? Uma margem de segurança negativa. Quando que você tem uma margem de segurança positiva? Como no caso do Odontoprev, que o lucro continuou subindo e o preço caiu. Então ali você tem uma margem de segurança positiva. Aqui você tem uma margem de segurança negativa. E o que aconteceu? O preço da ação caiu e bateu, o lucro continuou subindo aqui, né? E agora convergiu. Estamos com uma leve, praticamente nada, mas leve margem de segurança positiva aqui para investir em WEG. Mas quando a gente olha aqui para o preço, né, em relação ao lucro atual da empresa, 30 vezes. O preço em relação ao valor do patrimônio, 9 vezes, já foi maior, mas continua 9 vezes, né? É uma empresa que sim tem um ROI elevado e crescente, o que é mais louco. Ela consegue expandir, crescer a receita e crescer a sua lucratividade, né? A sua margem de lucro, a gente vê que ela consegue crescer. Então, imagina, é mais normal, é uma empresa, ela, na medida que ela cresce, ela perdeu um pouco de margem. A WEG consegue ganhar margem, né? E por isso acaba sendo uma empresa muito boa. Mas ela está precificada a um preço bem salgado. Né, bem salgado. É uma empresa que tem uma dívida negativa, então tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Tem uma margem de lucro boa, tem um crescimento de lucros bom. Teve só um probleminha em 2023. Eu acredito muito que por conta do cenário macroeconômico, tá? Mas saiba que se você quiser investir, é uma empresa extremamente previsível, tá? Já corrigiu bem, não quer dizer que não possa corrigir um pouco mais, mas ela é cara. E se ela não surpreender o resultado, se ela não gerar um lucro maior do que as expectativas, ela pode cair, ela pode desvalorizar, tá? Então depende muito do que vai acontecer. Se você tem um horizonte mais de curto prazo, não seria uma boa ideia, mas se você tem um horizonte de médio e longo prazo, você tem uma empresa com uma gestão muito eficiente, você tem uma empresa que exporta bastante, então grande parte da receita vem do exterior, mais de 30% vem do exterior há bastante tempo, então tem expertise nisso, né? Então acaba que você tem uma previsibilidade maior do que ficar somente olhando para o Brasil. É muito de perfil, tá? Isso aqui você está comprando uma empresa torcendo que o lucro suba. E o lucro provavelmente vai subir. Mas se a gente tiver algum problema que faça com que o lucro não consiga subir, se ela mantiver o lucro estacionado, a ação tem que desvalorizar porque está num patamar de preço extremamente elevado, tá? Então vai um pouquinho de perfil. É uma empresa, é uma ação cara de uma empresa que sempre surpreende resultado. Próxima pergunta do Pedro. Existe um número máximo de ações? Pedro, não existe um número máximo de ações, tá? Inclusive, tem um cara chamado Peter Lynch que ele foi gestor do fundo Magellan da Fidelity, uma das maiores gestoras do mundo, durante um período de 13 anos, tá? De 1977 a 1990. E qual foi a rentabilidade média que ele teve nesse período? 29% ao ano. Sabem quantos ativos ele investiu? Ele chegou a investir em 1.400 ativos diferentes. 1.400, não são 25 ações, não são 30 ações, não são 50, 1.400 ativos diferentes, né? Espalhados pelo mundo, claramente. Então, assim, ele é um fato que comprova algo, que não existe, assim, pulverização, né? Não existe pulverização. A pulverização, na verdade ela existe, mas uma diversificação excessiva não existe. Por quê? Diversificar excessivamente com uma estratégia clara é uma coisa. Pulverizar, colocar um pouco em cada lugar com o objetivo de você não perder, colocando muitas vezes em coisas ruins, aí isso é um problema. Tá? Então a pulverização existe, mas ela não é uma diversificação exacerbada. A pulverização é uma diversificação descontrolada, sem um caminho, sem uma estratégia, né? Mas o fato é que a gente tem alguns estudos, né, científicos, Markowitz estudou muito isso, e correlacionando assim o risco-retorno
em relação à quantidade de ações. Então a gente tem assim uma curva que até 15 ações é comprovado cientificamente que ao adicionar uma ação a mais, você tem um grande ganho de retorno ponderado ao risco. O que isso significa? Digamos que você invista numa ação só. Você tem um potencial de rentabilidade? Tem. Mas você tem um nível de risco muito alto, porque é só uma surpresa aparecer nessa empresa que você perde grande parte do seu patrimônio. Quando você adiciona uma segunda ação, você aumenta o seu nível de retorno ponderado ao risco que você corre. Então, pelo fato das ações elas terem esse caráter assimétrico, elas podem valorizar 100%, 200%, 300%, 500% com o passar do tempo, mas não tem como cair mais de 100%. Se você adiciona uma segunda ação, você aumenta a possibilidade de encontrar uma ação que vai valorizar 200%, 300%, 450%, 500%. E você tem um risco diluído pela metade. Porque agora aquele risco de cair 100%, ele recai sobre duas ações. Né? Então você tem o mesmo risco de 100%, né? Se a empresa quebrar, por exemplo, mas ele está dividido em duas ações. Aí quando você adiciona uma terceira ação, você aumenta seu nível de retorno ponderado ao risco. Quando você adiciona uma quarta, quinta, até a 15ª, você tem um aumento relevante do retorno, do potencial de retorno ponderado ao risco que você corre. A partir da 16ª, isso começa a se tornar um pouco mais irrelevante. Então se você pensa em um número ótimo de ações para você ter, seria 15 ações, tá? Comprovado cientificamente isso. Você pode ter um pouco mais, né? Porque você quer diversificar mais, porque você tem medo do cenário econômico, porque XYZ. Ou você pode ter um pouco menos se você gosta de se aprofundar muito nas ações, ter poucas ações de forma que você consiga acompanhar. Isso pode acontecer, mas não tem um número máximo, tá? Peter Lynch é uma das provas que não existe número máximo de ações. Próxima pergunta de hoje é do Vasconcelos. Você acha que as ações no Brasil ainda têm potencial de valorização? A minha resposta é sim, e eu vou explicar o porquê com uma imagem e um cálculo. Vamos lá, olha só. Nessa tela você está vendo o histórico do indicador PL do índice Bovespa. Então, o preço das ações comparado com o lucro das empresas. Quando eu pego o preço de todas as ações que fazem parte do índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, a gente pega o preço delas, divide pelo lucro que as empresas geram e vê qual que é esse PL. Né? Quanto menor o PL, significa que menor está o preço das empresas comparando com o lucro que elas geram. Quanto maior o PL, ou seja, mais barato, quanto maior o PL, mais caras estão as ações, significa que o preço está maior em relação ao lucro que as empresas estão gerando. E o que a gente viu acontecer, né, de 2001 para cá? Ciclos de aumento do PL, queda no PL, aumento no PL, queda no PL, aumento, queda. Normalmente essas altas no PL se dão em momentos onde a taxa de juros ela cai. Né? Porque se você tem a taxa de juros caindo, a atratividade da renda fixa está menor e naturalmente os investidores buscam mais a bolsa de valores, compram ações, já que as empresas estão pagando um juro menor pelas suas dívidas, justamente porque a taxa de juros está menor. Então você tem um duplo efeito. Um efeito, de um lado, é que a renda fixa passa a render menos, já perdemos o patamar de 1% ao mês da renda fixa, e o outro ponto, que também corrobora para as ações, é um ponto em que as empresas passam a pagar um juro menor pela dívida e isso faz o lucro das empresas aumentar. E se o lucro das empresas deve aumentar no futuro, vamos comprar as ações para que a gente consiga capturar esse aumento no lucro, receber mais dividendos, tá? E aproveitando os preços mais baixos. Então você tem um fluxo que vai para as ações e isso faz o preço delas subir, valorizar. E quando a gente olha onde a gente está hoje, a gente está com PL de 8 vezes, aproximadamente 8 vezes. Tá? E quando a gente olha o PL médio, é mais ou menos nessa faixa aqui das 12 vezes. Então, para a gente, imaginemos que o lucro das empresas vai continuar constante. Tá? Quanto que o preço das ações ainda tem que valorizar para a gente voltar simplesmente para a média? Não é para ir para cima da média, para voltar para a média. 50%. Né? Se o preço está 8, indo para 12, 50%. Então tem um potencial de no mínimo 50% de valorização para que a gente volte à média. Mas normalmente, vamos pegar o último ciclo de queda nos juros, normalmente o que acontece? A gente vai para cima da média. A gente vem aqui para patamar de 15 vezes, vamos ser conservador. Ou quem sabe, 16 vezes, só para dar uma conta exata. Se a gente vai com PL para a faixa de 16 vezes, o que acontece? A gente tem que dobrar o preço das ações. Então, por isso, questão de assimetria, eu vejo potencial. Outra coisa, você pode pegar e calcular o Earning Yield da Bolsa de Valores. O Earning Yield do índice Bovespa. O que é isso? É o contrário do PL, é o LP. Então como é que você calcula, por exemplo, vamos abrir um calculador aqui.
Como é que você calcula qual lucro você está tendo com o aluguel do imóvel? Você pega o lucro que o imóvel está gerando, digamos 25 mil reais, você aluga no imóvel, é 25 mil reais o quanto você recebe de aluguel por ano, e você divide pelo preço do imóvel. Digamos que esse imóvel tem o preço de 500 mil reais. Então, quanto que você ganha? Você ganha um lucro equivalente a 5% do preço desse imóvel. Tá? Isso é o Earning Yield, isso é o LP. Tá? Então, imaginemos, e vamos fazer esse cálculo aqui para o índice Bovespa. Como é que a gente faz esse cálculo aqui para o índice Bovespa? O contrário do PL é o LP. Então, como é que eu encontro o LP? É 1 dividido por esse valor aqui. Vamos arredondar para 8 só para ser mais simples. Tá? 1 dividido por 8. Vamos chegar em 12,5. Se eu multiplicar por 100, eu encontro o percentual. Então, o que acontece? O lucro das empresas do índice Bovespa em relação ao preço das ações hoje é de 12,5%. Aí eu pergunto para você nesse exato momento. Qual outro investimento você encontra que gere um lucro de 12,5% em relação ao preço que você vai pagar? Você não encontra mais investimento em renda fixa pagando 12,5%. Ah, Vinícius, eu encontro CDB, LCE, LCA, uma debênture de um banco, uma empresa que está meio quebrando, falindo. Pô, se você vai botar seu dinheiro nesse monte de porcaria, é outra história. Mas, onde é que você encontra 12,5%? Você não encontra hoje. A perspectiva do juro é ir para os 11, 10, 9, num sonho um pouco mais distante, mas possível, quem sabe até os 8%. E aí você vê 12,5% na bolsa. Então, é um preço baixo em relação ao lucro que as empresas estão gerando. Mas e se esse lucro das empresas subir? Esse LP iria para 13, 14, 15. Então, fazendo uma comparação, né, o mercado ele é regido por arbitragem. Ah, eu consigo mais lucro agora nas ações? Então vamos para as ações. Ah, eu consigo mais lucro nas renda fixa? Vamos para a renda fixa. E assim por diante. Então o mercado ele começa a arbitrar. O que eu ganho na renda fixa? O que eu ganho nas ações? O que eu ganho lá? Aqui? Qual que é o melhor investimento para eu fazer? E nesse caso a gente vê numericamente, matematicamente, que as ações são o investimento mais óbvio. Então, por essas duas razões, preço, lucro, uma terceira razão, o momento de mercado mundial também é favorável, né? O Brasil, a gente pode ver que o Brasil ele valoriza ou desvaloriza muito mais relacionado ao mundo do que ao próprio Brasil. Então, se a gente tem um momento de queda na taxa de juros no Brasil, mas também queda na taxa de juros nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que vai começar em 2024, é o momento de euforia. Muita gente que estava lá com seu dinheiro parado em renda fixa de grandes economias vai passar a migrar para países emergentes para conseguir obter uma rentabilidade um pouco maior, né? Porque os países desenvolvidos geralmente valorizam mais à frente, tem um potencial de rentabilidade um pouco menor e assim por diante. Então, por todos esses motivos, eu acredito que sim, as ações ainda têm um bom potencial de rentabilidade. Próxima pergunta do Hugo, novamente, segunda pergunta do Hugo. Vale a pena investir em anti-ações se as ações estão em alta? Ótima pergunta e eu já chamo aqui a sua atenção, Hugo. Cuidado. Esse pensamento é o pensamento que vai te fazer mais perder dinheiro investindo. Antes de ir para o gráfico aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o momento de você fazer o seguro do carro? Digamos que você tem um carro. Qual é o momento de fazer o seguro do carro? Antes de você bater o carro ou depois que você bate o carro? Qual é o momento de você fazer um seguro de vida? Enquanto você ainda está vivo ou depois que você já morreu? Qual é o momento de você fazer o seguro da sua casa? Antes dela pegar fogo ou depois que aconteceu um incêndio? Está entendendo em que ponto eu quero chegar? Você está me dizendo assim, as ações estão em alta agora. Será que é momento de investir em anti-ações? O que está por trás dessa pergunta é, será que não é melhor esperar as ações caírem para eu investir em anti-ações? E é a coisa mais ilógica que você pode pensar. Vinícius, você está me chamando de ignorante. Não. De burro? Não. Estou te chamando de ignorante. Ignorância é ausência de conhecimento relacionado a isso, está tudo bem. Você está aprendendo, você está evoluindo, está tudo certo. Eu sou ignorante em vários outros aspectos, está tudo bem. Mas o que acontece? O que você está querendo fazer é, por exemplo, 2020. Ações desabaram e aí depois das ações desabarem você ia querer comprar anti-ações a preços muito mais elevados. E talvez até hoje você não voltasse para os preços das máximas que chegou lá atrás. Por quê? Porque você esperou as ações estarem em queda para aí sim você comprar anti-ações. É muito mais lógico, óbvio, que você compre anti-ações justamente quando elas estão em queda.
justamente quando elas estão mais baratas. Quando é que você compra um seguro? Depois que ele está muito mais caro ou quando ele está muito barato? Quando ele está barato. Se você esperar para comprar quando ele está caro, ele perdeu o efeito, porque ele já valorizou. Você consegue entender isso? Então, você vai ter uma parte do seu patrimônio em anti-ações com uma proteção, com uma blindagem para a próxima queda das ações, porque virá. O mercado é cíclico. Você está vendo na sua tela. O mercado é totalmente cíclico. Então, você compra anti-ações com alegria, com um sorriso no rosto, dá um sorriso no rosto. Você está comprando a um preço bem mais baixo do que você compraria se você esperasse chegar o momento em que as ações estão numa tendência de queda. Nunca esqueça, tá? Ações em alta, ações em queda estão olhando para o passado, não para o futuro. Então não seja vítima do viés da confirmação. Você está vendo o que está acontecendo, acho que vai acontecer para sempre. Calma. O momento de você comprar um seguro é quando você está bem. O momento de fazer um seguro de vida é quando você está saudável, não quando você está descobrindo um câncer. Você entende? Porque aí o preço vai ser muito mais alto, né? Se é que você vai conseguir fazer. Enfim, acho que você entendeu bem o ponto, né? Próxima pergunta do Lucas. Qual percentual devo investir em anti-ações? E a grande resposta para essa pergunta é não sei. Como assim, Vinícius? Você não sabe? Você que ensina isso? Você que traz esse aprendizado dos hedge funds americanos, que segundo a Forbes tem mais de 4 trilhões de dólares investidos nisso. Você que traz do Brasil, como é que você não sabe? Não sei porque eu não conheço as tuas ações, né? Pensa comigo. O que são as anti-ações, né? São mecanismos de hedge, investimentos de proteção que tem por objetivo blindar o seu patrimônio das quedas e mais do que isso, te dá dinheiro, muito mais dinheiro para você pegar e comprar ações quando elas estão com preço lá embaixo e fazer você crescer a sua renda passiva mais rápido. Perceba, por exemplo, aqui são casos práticos de anti-ações. Quando as ações caem, mais do que blindar o seu patrimônio, que você tem as anti-ações valorizando, você pode vender um pouco delas para comprar muito mais ações a preços baixos, comprar uma maior quantidade de ações, você vai crescer os seus dividendos muito mais rápido e ter um maior potencial de valorização, de aumento do patrimônio, tá? Só que eu não sei qual é a volatilidade das suas ações. Então imagina assim, eu tenho 10% do meu patrimônio em ações e tenho só empresas previsíveis. Pô, você tem que ter uma dose pequena de ações. Eu tenho 30% do meu patrimônio em ações e eu só tenho commodity, aviação, construção civil. Você vai ter que ter uma dose maior de ações. Então, o antídoto depende da doença, né? É a mesma coisa, você é picado por uma cobra, aí você chega no hospital. Fui picado por uma cobra, que cobra? Não sei. Tá bom, você vai morrer, porque eu não sei que antídoto te dá, né? Então, você tem que saber, conhecer exatamente qual é a doença, ou seja, qual é exatamente a volatilidade das suas ações. Sabendo a volatilidade das suas ações, o que vai acontecer? Você define uma certa dose de anti-ações, porque esse é o antídoto para aquela volatilidade. Entende? Não é um processo igualitário para todos. Então, é sob demanda. Depende da sua carteira de ações, você vai escolher uma certa dose de anti-ações. Edgar, seria interessante investir em libras esterlinas ao invés do dólar? Gente, interessante, vocês têm umas ideias muito peculiares. Sabe por quê? Vocês têm medo que o dólar deixe de ser a moeda mundial. E aí vocês querem investir na moeda que foi derrubada pelo dólar. A libra esterlina, talvez vocês saibam, talvez não, mas ela até de 1871 a 1944, a libra esterlina era a moeda mundial, né? E em 44, no acordo de Bretton Woods, a gente passou a ter o dólar como moeda mundial. E vocês têm medo que o dólar deixe de ser a moeda mundial, vocês querem investir na que foi disruptada como moeda mundial, né? Vendo alguma lógica nisso. Primeiro, eu não acredito no processo de desdolarização. Claro que isso um dia vai acontecer, mas estamos longe, isso é um processo que demora décadas. Segundo, o processo de desdolarização está fracassando. O próprio Banco dos BRICS, que é contra o dólar, tem 70% dos seus empréstimos em dólar, porque não consegue captar dinheiro em outra moeda. A gente tem o dólar sendo num patamar recorde de transações internacionais voluntárias em dólar, tanto por governos quanto por empresas. Então, o dólar dificilmente esteve tão forte, né? Então, eu não acredito nesse processo. Não vejo uma necessidade de você investir em outra moeda. Eu invisto somente em dólar, tá? Se você quiser diversificar, pegue moedas que estejam... por exemplo, a libra esterlina está num país que está sofrendo ainda com inflação. Complicado o cenário lá. Então, a inflação da libra esterlina também não está fácil, tá? Está pior do que do dólar, inclusive. Então, você poderia pensar, quem sabe, em franco suíço, né? Você poderia pensar, quem sabe, numa moeda realmente mais forte.
que não tenha muito problemas como a libra esterlina tem. Então, assim, eu não investiria em libra esterlina, tá? Não vejo lógica nessa pergunta, inclusive. Eu falei isso mais para você refletir, tá? E não vejo lógica em investir em libra esterlina. Hoje eu não vejo competidor para o dólar, simplesmente. Por isso que eu invisto somente em dólar e não em outras moedas, tá bom? Próxima pergunta, um outro Lucas, a gente teve um Lucas anteriormente, um outro Lucas. Lucas, você acha que os juros vão cair com força e a nossa inflação vai disparar 80%? Tem algumas pessoas que comentam que o Brasil vai virar a Turquia. Né? Que, o que aconteceu na Turquia? Né? A gente teve uma queda forçada por decreto na taxa de juros da Turquia pelo... Não sei nem que eu posso falar mais nessa vida, né? Porque ditador, presidente, chama do que você quiser, o Erdogan. Mundo louco hoje, né? Por decreto, reduziu a taxa de juros e isso fez com que, mesmo com a inflação elevada, isso fez com que o dólar disparasse 400% e a inflação fosse para 80%. E aí, como a gente tem em 2025 a entrada de um novo presidente do Banco Central, novos diretores no Banco Central, a gente vai ter a maioria formada por indicados pelo atual governo, eles têm uma visão econômica diferente, mais pró-queda nos juros e aumento de impostos, o pessoal tem medo que possa virar uma Turquia. Assim, o patamar que a Turquia estava antes dessa inflação chegar a 80% é um patamar diferente. Era um patamar bem pior do que o patamar que a gente tem hoje. Então a gente precisa pontuar isso. Segundo ponto, eu acredito que, né, a Turquia ela tem uma cultura e uma política bem diferente do Brasil. Então na Turquia o negócio é mais papum. O que eu quero dizer com papum? Decreto, caiu o juro e acabou. Ponto final. No Brasil você tem aquele negócio, né? Narrativa, você tem uma malemolência, você tem o jeitinho brasileiro, que é péssimo inclusive, mas você tem aquele negócio assim, eu finge que fala a verdade, você finge que acredita, tem isso, né? Aquele famoso negócio para inglês ver. Então a política ela é muito diferente no Brasil e na Turquia. Então, eu não acredito que vai acontecer da mesma forma, tá? Esse choque que aconteceu na Turquia foi muito por conta de uma ação do Erdogan, seja lá o nome que você quiser dar patente para ele, o cargo, né, para ele. Foi algo muito impositivo e isso afugentou muitos investidores. Mas, sem dúvidas, se a gente reduzir a taxa de juros com uma inflação elevada, sem dúvidas o nosso dólar vai disparar. Isso já aconteceu há pouco tempo, gente. 2014, a nossa inflação estava em 6,5%, que era o teto da meta. Só que estava próximo da eleição. Vão aumentar a taxa de juros? Vamos não, deixa lá. Deixamos a taxa de juros inalterada, né? Não foi um corte, mas deixamos ela inalterada com a inflação elevada. O que isso gerou? A inflação de 11% quase em 2015, né? Mas a gente já teve uma manipulação econômica desse nível. O que aconteceu com o dólar nesse período, saindo de 2011 ali, que já estava patinando um pouco a economia. Até 2016, a gente viu o dólar sair de R$ 1,50 e ir para R$ 4,00. Né? Então, com o dólar valorizando muito, a gente pode ter alguns anos de inflação mais gorda. Mas eu não sei se chegaria a 80%. Não creio nisso, tá? Acho que tá... Para 2025, eu não vejo essa possibilidade, só se a gente continuar reduzindo o juro loucamente nos próximos anos, mas eu não acredito que vai reduzir tanto assim. Próxima pergunta, também do Lucas. Rússia no topo de ranking de juros reais. Vale a pena? Olha, uma coisa eu posso te dizer assim com 100% de certeza. Eu jamais coloco meu dinheiro na China, eu jamais coloco meu dinheiro na Rússia e nada atrelado a isso. Tá? Países totalmente imprevisíveis, países ditatoriais, países onde você não consegue ter um nível mínimo de previsibilidade, de confiabilidade. Né? Então, por que você vai colocar o seu dinheiro só porque está dando 0,5% a mais, 1% a mais? Você pode perder 80% por conta de simplesmente uma medida ditatorial. Então, cuidado, gente. A primeira preocupação não é com a rentabilidade, é com a blindagem das quedas. É por isso que vocês perdem dinheiro adoidados. Porque vocês não se preocupam com a manutenção patrimonial. Vocês se preocupam só com ganhar. Não, só quero ganhar. Aí são o papa rentabilidadezinha. Não papa no sentido do papa, mas papa no sentido de papar. No sentido de eu quero mais rentabilidade. Só que vocês não olham para os riscos. Então assim, você vai colocar seu dinheiro na Rússia, na China, tem nexo um negócio desse. Zero nexo, jamais. Não faz sentido.
Você tem outras opções, você tem o México, que é uma economia muito melhor, por exemplo, e está também no topo de juros reais do mundo. Mas também não quer dizer que você tem que colocar dinheiro lá. Mas assim, eu vejo muito mais sentido que Rússia. De jeito nenhum. Tá bom? Meus queridos e minhas queridas, se vocês gostaram desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou, toque embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo. E se você quer participar de uma jornada gratuita, incrível, sem enrolação, direto ao ponto, para você aprender como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, para você aplicar isso tanto no Brasil quanto no exterior, com o objetivo de você crescer seus dividendos mais rápido, enquanto você blinda o seu patrimônio contra as quedas e ainda consegue multiplicar ele com consistência e previsibilidade, toca no link aqui embaixo, segue o passo a passo, entra no grupo do WhatsApp, que a gente vai começar a mandar materiais incríveis no grupo do WhatsApp, e participa desse evento que vai ser o último evento sobre investimentos da sua vida. Depois desse você não vai precisar de mais nenhum outro, pode me cobrar depois sobre o que eu estou falando aqui, tá bom? Toca no link, te vejo lá, Deus abençoe você, sua família, tenha uma ótima virada de ano, ótimas festas por aí, e que 2024 seja um ótimo ano para você e para sua família. Vamos para cima que é só o começo, porque 2024 eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa.